A vencedora de 2 Oscars conversou com Lee Cowan sobre a longevidade de sua carreira. Incrível, uma parte maravilhosa da minha vida. Está tão entrelaçada com tudo o que sou como mãe. Aos 62 anos, Jodie Foster chocou o mundo. A estrela infantil que se tornou realeza de Hollywood agora parece completamente diferente. Depois de ganhar 2 Oscars antes dos 30, ela desapareceu dos filmes. Quando retornou no ano passado, as câmeras captaram algo que ninguém esperava. Ao contrário de outras celebridades envelhecidas, Foster fez uma escolha controversa sobre sua aparência. Especialistas da indústria ficaram surpresos. Sua transformação prova que ela não é como outras estrelas. Jodie Foster nasceu em Los Angeles em 19 de novembro de 1962. Ela veio ao mundo poucas semanas após a crise dos mísseis em Cuba, quando todo o planeta estava prendendo a respiração. Sua mãe, Evelyn Brandy Foster, criava 4 filhos sozinha depois que seu marido partiu antes mesmo de Jodie nascer. Eles viviam em uma casa modesta, mas Brandy garantiu que seus filhos tivessem algo mais importante do que dinheiro: mentes afiadas, vozes fortes e espaço para crescer. Jodie, a mais nova, era diferente desde o início. Com apenas 9 meses de idade, Jodie não estava apenas balbuciando. Ela falava frases completas. Os médicos ficaram tão surpresos que documentaram isso em revistas. Aos 2 anos, ela podia assistir a um comercial uma vez e recitar cada palavra. Aos 3, ela aprendeu a ler sozinha, sem cartões de memória, sem treinamento, apenas curiosidade. Aos 4, ela lia livros da 3ª série e encenava cenas dramáticas da literatura. Aos 5, seu QI foi testado, 132, altamente dotada. Ela não era apenas inteligente, ela também era autoconsciente e emocionalmente perspicaz. Até seus irmãos mais velhos a ouviam quando ela mediava suas brigas. Mas como ela se tornou Jodie? Seu nome verdadeiro era Alicia Christian Foster, mas esse nome nunca realmente pegou. Com 3 meses de idade, seus irmãos começaram a chamá-la de Jodie, em homenagem a um amigo da família chamado Joe D. Gloven. Esse apelido dominou toda a sua vida. Até os diretores de elenco adoravam como soava simples e único. Só quando viu sua certidão de nascimento aos 6 anos, percebeu que Alicia era seu nome legal. Isso a deixou um pouco abalada, mas apenas por um momento. Ela já era Jodie para o mundo. Tudo mudou quando ela tinha apenas 3 anos. Um caçador de talentos a viu em um parquinho. Sem treinamento, sem agente, apenas uma criança que podia falar claramente, marcar suas posições e permanecer calma sob pressão. Das 63 crianças que fizeram teste para um anúncio da Coppertone, Jodie se destacou. Esse anúncio se tornou icônico. Um cachorro puxando seu maiô enquanto o narrador dizia: "Coppertone protege". Depois disso, sua carreira explodiu. Nos próximos 18 meses, ela filmou 27 comerciais para McDonald's, Mattel e outros. Aos 4 anos, ela ganhava mais do que sua mãe. Um fundo fiduciário teve que ser criado para gerenciar tudo. Então veio seu primeiro papel como atriz em um programa de TV. Ela tinha 5 anos. O programa era Mayberry RFD e ela interpretava uma personagem chamada Glória. Mais de 200 crianças fizeram teste. Jodie conseguiu o papel não por ser chamativa, mas por ser real. Ela aparecia todos os dias com o roteiro inteiro memorizado, não apenas suas falas. Quando completou 6 anos, já tinha 8 créditos de atuação. Um dos maiores produtores de Hollywood, Norman Lear, começou a chamá-la para mais papéis. Aos 13 anos, Jodie Foster já havia participado de mais de 50 programas de televisão. Sua grande chance foi interpretar Joey Kelly em The Courtship of Eddie's Father. Ela atuou ao lado de veteranos que pediam aos roteiristas que lhe dessem mais falas, porque ela era muito boa. Ela até filmou The Partridge Family enquanto estava com febre de 39,4 graus Celsius e não perdeu nenhuma cena.
Seu profissionalismo surpreendeu a todos. Pauline Kael escreveu que Jodie tinha uma alma velha no corpo de uma criança. Esse papel a levou diretamente a Taxi Driver. Ela interpretou Iris Steensma, uma prostituta de 12 anos. Foi um dos papéis mais controversos já dados a uma criança. Antes mesmo de poder aceitar o papel, Foster teve que passar por um exame psicológico de 4 horas com um psiquiatra da UCLA. A Junta de Trabalho da Califórnia exigiu provas de que ela era emocionalmente estável o suficiente para lidar com um conteúdo tão sombrio. No set, ela nunca ficava sozinha. Um assistente social estava sempre por perto. E para as cenas mais perturbadoras, sua irmã mais velha, Connie, servia como dublê de corpo. Ainda assim, Foster não se abalou com o papel. Ela disse que foi a primeira vez que pôde criar um personagem que não era apenas uma versão de si mesma. O que realmente a incomodava não era a violência nem os temas adultos, eram as roupas. Ela odiava os shorts minúsculos, os sapatos de plataforma e os tops. Eu engoli as lágrimas porque tinha que usar aquelas fantasias ridículas, disse mais tarde. Apesar de tudo, sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Quando as filmagens terminaram, ela já tinha mais filmes no currículo do que o próprio diretor de 32 anos, Martin Scorsese. Mas Foster não parou por aí. No mesmo ano, ela passou do realismo cru à fantasia pura em Bugsy Malone. Desta vez, ela não era uma garota de rua. Era Tallulah, a cantora glamourosa e namorada de um gangster infantil. Todo o elenco era formado por crianças, e em vez de balas, os personagens usavam armas que disparavam creme chantilly. Era ambientado nos anos de 1920, mas nada era levado a sério. Foster cantava, dançava e mostrava um lado totalmente diferente de si mesma. O filme a juntou com um jovem Scott Bayou e se tornou um clássico cult. Foi a prova de que Foster não era apenas uma atriz dramática. Ela também podia ser divertida, musical e surreal. Depois veio Freaky Friday, a comédia de sucesso da Disney sobre uma adolescente que troca de corpo com a mãe. Foster interpretou Annabelle, uma adolescente comum que de repente precisa lidar com a vida adulta. O filme, lançado em janeiro de 1977, mas filmado no ano anterior, foi um enorme sucesso de bilheteria. Arrecadou 36 milhões de dólares com um orçamento de 5 milhões. Mais uma vez, Foster estava fazendo algo completamente diferente. Estava engraçada, leve e totalmente convincente tanto como adolescente quanto como mãe presa no corpo de uma adolescente. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, assim como a sua coestrela, Barbara Harris. O sucesso do filme mostrou aos estúdios que Foster podia lidar com grandes papéis comerciais com a mesma facilidade que os papéis ousados. Equilibrou sua imagem após Taxi Driver e abriu portas para ainda mais variedade. Mas seu maior desafio ainda estava por vir. Em The Little Girl Who Lives Down the Lane, ela estrelou como Rin Jacobs, uma menina de 13 anos que vive sozinha, escondendo segredos sombrios. Foi seu papel mais maduro até então. O filme era silencioso, sombrio e intenso. Ela teve que carregar quase todas as cenas sozinha. Seu costro foi Martin Sheen, que interpretava um predador perturbador que a perseguia. Uma cena em particular causou controvérsia, uma nudez que os produtores insistiram em incluir. Foster recusou. Sua irmã Connie voltou a atuar como dublê de corpo. Anos depois, Foster disse que nunca aceitou totalmente o filme por causa dessa escolha, mas os críticos adoraram sua performance. Ela ganhou o prêmio Saturn de melhor atriz, e o filme venceu como melhor filme de terror. Os críticos disseram que todo o filme girava em torno dela e a elogiaram por lidar com um material tão perturbador com profundidade e controle. Após seu ano de destaque em 1976, Jodie Foster, com 14 anos, não permaneceu apenas em Hollywood.
Ela se mudou para a França e passou 9 meses inteiros lá em 1977. Não estava apenas visitando, estava trabalhando. Estrelou um filme francês chamado Moi, Fleur Bleue, interpretando uma adolescente chamada Isabelle. Mas não parou na atuação. Também gravou músicas para o filme. O título em inglês era Stop Calling Me Baby, e a história tratava de temas sérios. No mesmo ano, ela apareceu em uma comédia italiana chamada Casotto. Contracenou com grandes nomes como Gigi Proietti e Ugo Tognazzi. Esse filme mais tarde foi exibido no Festival de Cinema de Veneza como parte de uma homenagem à comédia italiana. Com apenas 15 anos, Jodie já estava em projetos internacionais em idiomas estrangeiros. Enquanto a maioria dos atores adolescentes ainda fazia sitcoms nos Estados Unidos, ela não havia deixado Hollywood totalmente. Também fez Candle Shoe para a Disney em 1977. Era um filme de roubo filmado na Inglaterra. Atuou ao lado de lendas como David Niven e Helen Hayes. A história era sobre uma garota chamada Casey, que tentava roubar uma mulher gentil fingindo ser sua avó perdida. Em uma das cenas mais emocionantes do filme, Casey chora pela primeira vez na vida. Os críticos disseram que esse não era um típico filme da Disney. Tinha profundidade real. Mostrou que Jodie podia fazer mais do que parecer durona. Ela também podia mostrar tristeza e culpa. Com apenas 15 anos, ela já provava que podia carregar emoções sérias na tela. Quando Foxes foi lançado em 1980, Jodie tinha 18 anos. Não era um filme familiar. Era cru e realista. Ela interpretava uma adolescente lidando com uma mãe problemática e tentando salvar uma amiga de abusos e drogas. Sua coestrela era Cherie Currie, uma roqueira da vida real da banda The Runaways. O filme não escondia nada. Mostrava as partes feias e dolorosas do amadurecimento. Os críticos o chamaram de ousado, honesto e até feminino no melhor sentido, por focar em como as adolescentes realmente viviam. Marcou um ponto de virada. Ela havia encerrado os papéis infantis. Esse foi seu passo rumo à narrativa adulta. Mas naquele mesmo ano, algo aterrorizante começou. Um homem chamado John Hinckley Jr. ficou obcecado por Jodie depois de assistir ao filme Taxi Driver mais de 15 vezes. Ele começou a enviar cartas para ela e a ligar para o dormitório dela em Yale. Chegou até a se mudar para New Haven e se matricular em uma aula de escrita só para ficar perto dela. No dia 30 de março de 1981, ele tentou matar o presidente Ronald Reagan. Atirou no presidente e em mais 3 pessoas. O motivo? Queria impressionar Jodie. Ela não teve nada a ver com isso, mas seu nome estava de repente nas manchetes do mundo inteiro. Tinha apenas 18 anos e passou a precisar de segurança só para ir às aulas. O trauma não era dela, mas ela foi arrastada para ele mesmo assim. O pesadelo não terminou aí. Houve outros perseguidores. Um homem admitiu que planejava matá-la, mas mudou de ideia depois de vê-la atuar em uma peça escolar. Jodie ficou em silêncio sobre tudo isso. Quase nunca falou sobre Hinckley. Em 1982, escreveu um ensaio chamado Por que Eu? Mas apenas se a revista seguisse regras rigorosas. Nada de fotos, anúncios ou publicidade. Ela queria ser ouvida, mas não transformada em matéria sensacionalista. No texto, revelou que recebeu 73 cartas de Hinckley, inclusive uma poucas horas antes do atentado. Disse que sentia que havia deixado de ser uma pessoa e virado um símbolo. Recusou-se até a digitar o ensaio. Escreveu à mão para evitar vazamentos. A revista concordou em nunca republicá-lo. Tornou-se um dos textos mais raros da história da Esquire. Enquanto isso, a vida em Yale era como viver sob um microscópio. 4 agentes do FBI se revezavam para viver no dormitório dela. O quarto tinha vidros à prova de bala. O telefone conectava direto com agentes federais. Professores escaneavam as salas antes de ela entrar.
Ela manteve uma média de 3,8 naquele ano, enquanto atuava em 3 filmes. A universidade baniu toda a imprensa do campus só por causa dela. Alunos foram avisados de que seriam expulsos se falassem com a mídia. Era como proteção a testemunhas, mas na faculdade. Mais tarde, ela disse que quis desistir 17 vezes no primeiro ano, mas permaneceu. Em 1985, Jodie se formou magna cum laude. Sua tese tinha 167 páginas e foi escrita em apenas 11 semanas, enquanto filmava em Paris. Finalizou com média de 3,96. Conseguiu 163 créditos, 43 a mais que o necessário, enquanto filmava 7 filmes durante seus anos em Yale. Arquivos do FBI revelaram depois que ela sobreviveu a outras 3 tentativas de assassinato enquanto estudava, incluindo uma em 1984, planejada para 2 dias depois. Muitas vezes filmava apenas nos fins de semana e feriados escolares. Ela ainda aprendeu francês e alemão sozinha. No último ano, cursou 24 créditos por semestre e nunca faltou a uma aula. Mas ao deixar a escola, Hollywood não estava esperando por ela. De 1985 a 1987, fez testes para 63 papéis. Recebeu 2 ofertas, ambas como vítima em filmes de terror. A Variety fez uma enquete chamando-a de veneno de bilheteria. Os estúdios não sabiam o que fazer com uma ex-estrela mirim formada por Yale. 3 de seus filmes prontos foram engavetados. Em 1987, ela tinha menos de $13 mil em poupança. Um de seus filmes arrecadou apenas 320 mil com um orçamento de 4,3 milhões. Outro estreou em apenas 7 cinemas. Começou a fazer terapia 3 vezes por semana. Quase se mudou para a França para recomeçar a carreira. Então veio Acusados. O diretor Jonathan Kaplan lutou por ela por 7 meses. Ignorou as recomendações do estúdio que diziam que ela não tinha apelo comercial. Salvou sua carreira. Ela interpretou Sarah Tobias, uma sobrevivente de estupro que não era retratada como inocente ou perfeita. Sarah era áspera, bebia, fumava, usava saias curtas. Mas essa era a proposta. O filme queria desafiar a ideia de que apenas vítimas perfeitas merecem justiça. A cena do estupro coletivo era brutal e difícil de assistir, mas a atuação de Foster impediu que o público desviasse o olhar. Ela mostrou dor, raiva e força ao mesmo tempo. Não era só um papel, era uma mensagem, e essa mensagem foi potente. No dia 29 de março de 1989, Jodie Foster subiu ao palco do Oscar e levou o prêmio de melhor atriz. Tinha apenas 26 anos. Foi uma das mais jovens a vencer nessa categoria. A vitória não foi só pela atuação. Foi pelo que ela representava. Um filme sobre estupro. Uma mulher complexa. Um sistema quebrado. E ela deu vida a tudo isso. Naquela noite, também entrou para o seleto grupo de atores que venceram Oscar, Globo de Ouro e BAFTA pelo mesmo papel. Foi o ponto de virada em sua carreira, o momento em que deixou para trás, de vez, o rótulo de estrela mirim. 2 anos depois, fundou sua própria produtora, Egg Pictures. Queria mais controle, não só sobre os papéis que interpretava, mas sobre as histórias contadas. Histórias sobre mulheres como Sarah Tobias. O primeiro grande projeto da produtora foi Nell, um filme sobre uma mulher criada em isolamento total. Jodie não apenas atuou, mas se entregou completamente ao projeto. Sua atuação lhe rendeu outra indicação ao Oscar. Mas no começo dos anos 2000, as coisas ficaram mais difíceis. Alguns projetos fracassaram. A produtora fechou. Ainda assim, foi uma atitude ousada, especialmente num Hollywood onde o poder de produção ainda estava nas mãos dos homens. Após Acusados, Foster não se contentou com papéis fáceis. Em 1991, assumiu O Silêncio dos Inocentes. Desta vez, era Clarice Starling, uma agente novata do FBI tentando capturar um serial killer.
Ela não era durona da forma tradicional. Não lutava com os punhos. Usava a inteligência, e isso a tornava diferente. Jodie queria tanto o papel que tentou comprar os direitos do livro antes de qualquer um. Quando o diretor disse que não a escolheria, os produtores intervieram e fizeram acontecer. O filme foi um sucesso e arrecadou quase 273 milhões de dólares. E assim, ela ganhou seu segundo Oscar. Esse papel quase não aconteceu. Michelle Pfeiffer foi a primeira a receber a oferta para interpretar Clarice, mas recusou. Foster não desistiu. Ligou para o diretor 17 vezes. Depois treinou na academia do FBI, disparou armas reais, estudou perfis criminais só para entrar na mente de Clarice. Embora ela e Anthony Hopkins compartilhassem apenas 227 segundos em tela, suas cenas foram inesquecíveis. Uma cena foi tão chocante que recebeu 8.000 cartas de reclamação. Mas o filme tocou um nervo. Inspirou mulheres na vida real também. Mais de 2 dezenas de recrutas femininas do FBI disseram que Clarice Starling as inspirou a entrar. O AFI, mais tarde, nomeou Clarice como a maior heroína feminina da história do cinema. Em 30 de março de 1992, Foster ganhou seu segundo Oscar. Tinha apenas 29 anos e 4 meses. Isso a tornou a 4ª atriz na história a ganhar 2 Oscars antes dos 30. Além disso, venceu ambos com pouco mais de 3 anos de diferença, um dos prêmios de melhor atriz mais rápidos consecutivos da história. Mas algo estranho aconteceu naquela noite. Enquanto segurava firmemente seu Oscar, parte do ouro descascou. Não importou. Ela agora ganhava 7 milhões de dólares por filme, mais do que qualquer outra atriz em Hollywood. Poucos lembravam que ela começou sua carreira aos 3 anos vendendo protetor solar Coppertone na TV. Ainda menos sabiam que quase recusou o Silêncio dos Inocentes porque estava exausta e não queria interpretar mais uma vítima. Em 1991, ela foi notícia por algo fora das telas. Estava programada para aparecer ao vivo no Today Show. Apenas 37 minutos antes de ir ao ar, cancelou. O programa planejava mencionar John Hinckley Jr., o homem que tentou matar o presidente Reagan para impressioná-la. Ela havia pedido para não mencionarem ele. Ignoraram. Então ela foi embora. As pessoas não entendiam o quão profunda era essa ferida. Após o atentado, recebeu 41 ameaças de morte. Em Yale, agentes do FBI guardavam seu dormitório. Entre 1981 e 1991, ela recusou mais de 273 entrevistas que mencionavam Hinckley. Ao enfrentar o Today Show, a decisão custou cerca de 135 mil dólares à NBC. Mas ela não se importou. A declaração pública de sua equipe deixou claro que sua dor não estava à venda. Nesse mesmo ano, ela foi para trás das câmeras. Little Man Tate foi seu primeiro filme como diretora. Era sobre um menino prodígio, mas na verdade era sobre ela mesma. Foster sabia ler aos 2 anos, falava francês aos 7 e tinha QI 162 aos 9. Como o menino do filme, ela cresceu rápido demais, mas nenhum estúdio queria dar-lhe uma chance. Foi rejeitada 18 vezes. Alguns executivos diziam que mulheres não dirigem filmes comerciais. Isso não a impediu. Filmou as reações do ator mirim sem avisá-lo, tentando capturar emoção real. Tinha medo do fracasso. Muitas vezes se escondia em seu trailer entre as cenas. Mas funcionou. O filme arrecadou 25 milhões de dólares nos Award Sale, 3 vezes a média de filmes dirigidos por mulheres em 1991. Depois veio Nell em 1994 e Foster se entregou completamente ao papel de uma mulher criada em isolamento. Morou sozinha nas montanhas por 23 dias. Sem telefone, sem tecnologia. Falava apenas Nellish, um idioma inventado com 127 palavras.
perdeu 8 quilos, usou dentes falsos e passou 4 horas por dia na maquiagem. Em uma cena no lago, teve hipotermia em água a 2 graus Celsius. Ainda assim, recusou dublê. Em um período, permaneceu no personagem por 89 horas seguidas. Para uma cena de piano de apenas 42 segundos, aprendeu a tocar com os dedos dos pés e fez 37 tomadas. Embora não tenha ganhado o Oscar, médicos e psicólogos elogiaram sua atuação como a mais precisa já vista em tela. Foster disse depois que o papel a transformou. Após viver como Nell, foi difícil voltar à vida normal. Jodie Foster conheceu Sydney Bernard em 1993 no set de Somersby. Sydney era coordenadora de produção. Jodie era a estrela. Ninguém sabia. Mas aquele momento iniciou discretamente um relacionamento que duraria 14 anos. Nunca fizeram anúncio público. Em vez disso, contornavam a imprensa. Chegavam separadas aos eventos. Usavam elevadores de serviço, portas de cozinha, qualquer coisa para não serem vistas juntas. Nos primeiros 5 anos, nem os amigos próximos de Jodie sabiam da verdade. Em 2005, compraram uma mansão em Beverly Hills por 10,5 milhões de dólares. Tinha muros de 4,5 metros e segurança de alto nível que custou 275 mil dólares para instalar. Os funcionários tinham que assinar contratos rígidos. Quem vazasse algo pagaria multa de 2 milhões. Sydney esteve ao lado de Jodie em todos os momentos importantes, comparecendo às 7 estreias de filmes dela entre 1997 e 2007. Ainda assim, o público nunca as viu juntas, nem em uma foto. Jodie se tornou mãe em 1998. Tinha 35 anos. Seu primeiro filho, Charlie, nasceu por fertilização in vitro. O segundo, Kit, chegou em 2001. Usou nomes falsos nas clínicas. Voava entre Califórnia e Nova York para manter o processo privado. Após filmar Contato, disse que a imensidão do espaço a fez querer criar algo próprio, seu próprio universo. Isso significava ser mãe. Ela pagava cerca de 175 mil dólares por ano para controlar os direitos de imagem nas escolas dos filhos. Assim, os paparazzi não tinham acesso. Até hoje, ninguém sabe quem é o pai biológico. Alguns convidados falaram sobre Randy Stone, um amigo próximo. Mas Jodie certa vez disse: "Meus filhos saberão quando estiverem prontos, não quando o público exigir." A privacidade de Jodie não era apenas pessoal, era estratégica. Entre 1995 e 2013, ela atuou em 11 filmes importantes, mas deu apenas 14 entrevistas reais. Sua publicista disse que Jodie usava 3 equipes de relações públicas rotativas. Nenhuma sabia sua agenda completa. Isso tornava impossível rastreá-la. Ela até usava algo chamado Método Foster. Consistia em dar à imprensa pequenas histórias pessoais, apenas o suficiente para satisfazê-los enquanto escondia o que realmente importava. Em 2007, a revista People publicou uma matéria sobre sua vida em casa. Mas a casa não era dela. Era alugada. Até os móveis eram emprestados. Ela usou 17 endereços de e-mail diferentes entre 1998 e 2013. Mudava-os constantemente. Quando comprou uma casa na praia de Malibu em 2004, usou 7 empresas de fachada em 3 países. Seus vizinhos nem sabiam que ela morava lá por quase 5 anos. Então vieram os Globos de Ouro em 2013. Jodie recebeu o prêmio Cecil B. DeMille. Seu discurso durou 7 minutos. Tinha 2.738 palavras. Falou 30% mais rápido do que o normal só para terminar no tempo. Quase 20 milhões de pessoas assistiram. Em apenas 1 minuto, 47 mil tweets foram enviados. Ela disse ao mundo que havia se assumido 1000 anos atrás, na Idade da Pedra. A frase sobre privacidade, "é algo que preciso para sobreviver?",
Foi citada em 215 cursos universitários. A equipe da emissora tentou 4 vezes conseguir seu discurso com antecedência. Ela recusou. Guardou a cópia escrita à mão em sua bolsa. Em abril de 2014, Jodie se casou com Alexandra Hedison. As duas se conheceram em uma conferência de tecnologia em 2013. Alexandra é fotógrafa e atriz. Namoraram por quase 10 meses antes que alguém conseguisse uma foto delas juntas. O casamento não foi apenas um evento. Foram 3 cerimônias ao longo de 8 dias. Cada uma tinha regras rigorosas para os convidados. Telefones foram proibidos. Todos assinaram acordos de confidencialidade. A cerimônia principal foi realizada em 20 de abril em Malibu. Apenas 27 pessoas participaram. Também houve uma reviravolta inesperada de Hollywood. Alexandra havia namorado Ellen DeGeneres anos antes. Agora estava casada com Jodie. As duas escolheram aparecer em público apenas 4 vezes por ano. O suficiente para manter visibilidade, mas não o suficiente para atrair o caos. Em 2021, Jodie chamou Alexandra de minha esposa durante seu discurso no Globo de Ouro. Foi um gesto pequeno, mas poderoso. Um grande passo em relação ao segredo do passado. Agora elas vivem entre 2 lugares. Uma casa de 11,75 milhões em Beverly Hills e um apartamento de 3,5 milhões em Manhattan. A fotografia de Alexandra explora temas como invisibilidade e presença. Sua exposição de 2019 se chamava The In-Between, uma metáfora perfeita para a vida com Jodie, metade na luz, metade na sombra. Desde 2014, Jodie atuou com menos frequência. Fez apenas 5 filmes em uma década. Ela disse que atuar nunca pareceu seu propósito. Foi algo em que caiu quando tinha 3 anos. Agora escolhe papéis que importam. Em 2021, estrelou The Mauritanian. Contava na história real de um homem preso em Guantánamo por 14 anos sem julgamento. Ela interpretou sua advogada. Quando viu que o personagem havia sido dramatizado apenas para atrair uma estrela, pediu aos roteiristas que cortassem essas partes. Queria que a história, não ela, brilhasse. Essa decisão lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Em julho de 2021, Cannes lhe concedeu a Palma de Ouro honorária. Foi a 58ª pessoa a recebê-la. Um dos maiores reconhecimentos do cinema. Sua primeira vez em Cannes foi em 1976, por Taxi Driver, quando tinha apenas 13 anos. Ela disse que o festival mudou sua vida. Agora homenageava seu legado. Em 2023, Jodie voltou ao Oscar com Niad. Interpretou Bonnie Stoll, amiga e treinadora da nadadora Diana Niad. Para se preparar, Jodie treinou pesado. Pesos, kettlebells, transformação corporal total. Os diretores ficaram chocados. Ela não contou o que estava fazendo. Apenas apareceu forte e pronta. A verdadeira Bonnie a chamou de adorável e disse que se tornaram amigas no primeiro encontro. Foi a 5ª indicação ao Oscar de Jodie. A primeira foi quando ela tinha apenas 14 anos. Desta vez, Jodie se apresentou não apenas como estrela, mas como alguém que construiu sua própria vida, seu próprio mundo, em seus próprios termos.